Olá, estudantes do 8º ano. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Então nós vamos resolver situações-problema que envolvam multiplicação de números fracionários. Vamos resolver também situações-problema que envolvam divisão de números fracionários. Você lembra como a gente adiciona a fração, né? Tem duas maneiras. A primeira delas é quando os denominadores são iguais. Basta que eu repita os denominadores e soma ou subtraia, conforme a minha operaçãozinha está pedindo, os numeradores. Bem tranquilo. Mas e quando os denominadores são diferentes? Eu preciso, lembra sempre, eu tenho que encontrar a fração equivalente e depois eu realizo a operação. Entre 5 e 6, eu consigo encontrar o número 30 como sendo um múltiplo ao mesmo tempo de 5 e de 6. Transformo essas duas frações em equivalentes. Lembra que a fração equivalente mesmo são frações que, mesmo eu alterando a quantidade de 5 para 30 e de 3 para 18, eu mantenho a mesma razão, né? Então vejam que de 5 para 30 eu multipliquei por 6, de 3 para 18 eu também multipliquei por 6. Depois que eu encontro denominadores iguais, basta que eu adicione. Mas e como será que eu faço para multiplicar? Vamos pensar? Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai precisar usar nesse trabalho? Primeira maneira que eu posso pensar é o seguinte: se eu tenho 2/5 e eu vou precisar de 3 fitas com esse mesmo tamanho, basta eu somar 2/5 mais 2/5 mais 2/5. Isso nada mais é do que uma adição de fração. Mas vai ser muito mais fácil se eu o quê? Usar a multiplicação, né? A multiplicação torna as minhas operações mais rápidas. Já pensou se eu tivesse que somar 8, 10 pedaços de fita? Eu teria que fazer 2/5 mais 2/5 mais 2/5 mais 2/5 até a quantidade que eu precisasse. Daria muito trabalho. Então eu venho aqui e multiplico. Se eu pensar 2 mais 2 mais 2, 6. Lembra? Estou adicionando, repito o denominador, 6/5. Se eu quiser multiplicar, pessoal, basta que eu multiplique 3 vezes 2, 6. Lembra aquele 1 aqui embaixo que não existe? Ou que existe, né? Que fica aqui escondidinho? 1 vezes 5, 5. Os mesmos 6/5. Ou 1 inteiro e 1/5. Pessoal, isso aqui é uma fração imprópria. Sempre que o meu numerador é maior que o meu denominador, eu posso escrever dessa maneira. Porque vejam, o 6 é maior, então dá 1 inteiro e mais 1/5. Volta lá no livro de vocês e procura como é que eu faço essa transformação de fração imprópria dessa maneira, ou quando eu tenho 1 e 1/5, como é que eu volto ela para uma fração? Vocês vão relembrar lá. Vamos para frente. Então pense comigo, se eu fiz toda essa conta, geometricamente está aqui, ó. Eu tenho dividido em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso somar o quê? 3 vezes 2 pedacinhos desse. Então daria 1, 2, daria 1 inteiro e mais um pedacinho de 1/5. Resolvendo então 6/5. A multiplicação de frações é muito tranquila, é muito fácil, não se preocupem. Ela é bem fácil de fazer, a gente não tem que ficar achando mínimo múltiplo comum, nada. Basta que eu multiplique numerador com numerador e denominador com denominador. Então, olha lá, para concluir, para multiplicar um número inteiro por um número racional na forma de fração, multiplicamos o inteiro pelo numerador da fração e conservamos o denominador. Né? Então, 3 vezes 2, 6, 5. Por quê? Eu poderia dizer que eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador? Sim, gente, porque aqui tem aquele 1. Não esqueçam. E número racional? O que é número racional? É todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração. O que é número inteiro mesmo? São todos os números naturais, né? 1, 2, 3, 5. Relembrou isso também? Bom, e para multiplicar números racionais, quando eu tenho aqui, ó, 2 denominadores diferentes. Lá eu tinha um número inteiro e um número fracionário. Agora eu tenho 2 números fracionários. Basta que eu faça o quê? 3, ó. Eu tenho 3 pedaços de quarto, então eu tenho uma fração 3/4.
Aqui eu tenho 2 pedaços de 5, 2 quintos. Se eu multiplicar 3 quartos vezes 2 quintos, olha lá, multiplico os denominadores, 4 vezes 5, 20, multiplico os denominadores, 3 vezes 2, 6, 6 vinteavos. Olha como olhando aqui, olha como olhando é boa, mas olhem como aqui nesse desenho fica mais fácil de eu perceber, né? Percebam que esses 2 quadrados têm o mesmo tamanho. Aqui eu tenho ele dividido em 4 pedaços e eu ocupo 3. Aqui eu tenho o mesmo quadrado dividido em 5 pedaços e pinto 2. Se eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. Esse quadrado aqui eu passei a dividir por 20. 6 vinteavos. Tranquilo? A multiplicação é muito fácil, não se incomode. Exemplos, vamos ver como é que fica aqui. Ó. 8 quintos vezes 7. Então eu tenho o quê? Um número fracionário ou um número racional multiplicado por um número inteiro. Basta fazer o quê? Multiplicar 8 vezes 7, 56, repito 5. Porque eu não tenho aqui ninguém para multiplicar, na verdade eu tenho aquele 1. E agora aqui, número inteiro vezes um número racional. 4 vezes 5, 20, 1 vezes 3, 3. E esse terceiro exemplo? Vejam que eu misturei um número racional, um número inteiro e mais um número racional. Como será que fica isso? Da mesma maneira, pessoal, é tranquilo. Multiplico os numeradores. 2 vezes 6 vezes 5, isso vai dar 60. Multiplico os denominadores. Aqui então não tem ninguém. 8 vezes 3, 24. 60 24avos. E agora, eu posso simplificar isso em frações equivalentes? Posso. Eu posso colocar na forma irredutível. Sempre que vocês ouvirem falar de uma fração irredutível, significa o quê? Que eu fui simplificando ela até o menor número possível que eu consiga encontrar. Então, 60 dividido por 2, sim, é par. 24 dividido por 2, sim. 60 dividido por 2 dá 30. 24 por 2, 12. Será que eu consigo dividir mais uma vez? Simplificar mais um pouquinho isso? Sim, porque os dois são pares. E o que eu vou fazer aqui? Posso fazer por 2 de novo ou posso passar direto, gente? Eu sei que tanto 30 quanto 12 são múltiplos de 6. Então eu venho aqui e divido 30 por 6, vai dar 5. 12 por 6 vai dar 12. Se eu consigo perceber isso, mais rápido eu simplifico minha fração. Agora, se eu demoro um pouco, se eu ainda não tenho essa destreza matemática, eu vou simplificando sempre por 2, em cima e embaixo. Só não esquece, tá? Eu só posso fazer isso quando eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso, por exemplo, dividir 60 por 2 e 24 por 3. Aí eu não consigo manter a equivalência da minha fração. Tranquilo? Vamos para um praticando? Na escola em que a Ana estuda, 4/5 dos estudantes corresponde a meninas. Entre as meninas, a metade tem como esporte preferido o voleibol. A quantidade de meninas que preferem voleibol representa que fração do número de estudantes dessa escola? Eu deixo com vocês, a gente já volta.
Ok, vamos então para a solução desse probleminha apresentado. Seguinte, nós queremos descobrir o quê? A quantidade de meninas que preferem voleibol, que representa que fração do número de estudantes dessa escola? Bom, nós temos que calcular, na verdade, metade de quarto quintos. Para fazer isso, basta que eu multiplique 1/2 vezes 4/5 e eu vou descobrir a metade. Bom, 1/2 vezes 4/5, na multiplicação, gente, é muito tranquilo. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 5, 10. Simplifico essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2 e encontro 2/5. Tem uma outra maneira também que eu posso resolver montando a equação, a expressão 1/2 vezes 4/5, já simplificando aqui, ó, divido 4 por 2 e 2 por 2 antes de multiplicar. Eu chego no mesmo resultado 2/5. Então, 2/5 das meninas dessa escola preferem jogar voleibol. Agora observe comigo essa seguinte situação. Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu a metade. Que fração da pizza Joel comeu? Então eu tenho uma pizza que foi dividida em 5 fatias. Alguém comeu 3/5, sobraram. Perdão, alguém comeu 2/5, sobraram 3/5 e o Joel foi lá e comeu a metade. Como é que eu consigo calcular a metade de 3/5? Então, resolvendo a situação geometricamente, temos a metade dos 3/5, a metade é o que está pintado em azul, tá? Da pizza que Joel Bom, peraí, vamos voltar. Resolvendo a situação geometricamente, temos a metade dos 3/5 de pizza que Joel comeu corresponde à parte colorida, como eu tinha falado. Ou seja, eu vou ter que fazer como para descobrir qual é a metade? Dividir esses 3/5 por 2. Para que eu possa fazer isso, vou fazer 3/5 divididos por 2. Basta que eu multiplique agora denominador por 2, 5 vezes 2, 10, e repito o numerador. Gente, então o Joel comeu 3/10, que é a metade de 3/5. Tranquilo? Vamos pensar mais um pouquinho. Observe agora que a divisão 3/5 por 2 tem o mesmo resultado que a multiplicação de 3/5 pelo inverso de 2, que é metade. Pode parecer confuso, mas vejam, o inverso de 2 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a metade. Então, pessoal, aqui que eu costumo dizer, nunca se apavorem com divisão de fração. Ela é tranquila. Usem a técnica 3/5 dividido por 2. Se basta com que eu inverta e passe a multiplicar, multiplicação de fração vocês sabem fazer. É numerador vezes numerador e denominador por denominador. O que eu não posso esquecer é que eu preciso inverter o número. Inverter o número significa o quê? Colocá-lo como denominador, 1 sobre 2. Isso é o inverso de 2. A gente já vai ver mais exemplos para ficar mais claro. Depois que eu inverto, faço a troca do denominador pelo numerador, eu só multiplico. Olha aqui comigo, 3/5 divididos por 2, então vai ficar como? Eu vou fazer 3 vezes 1/2, que vai me dar 3/10. E esse 1/2 é o quê? É o inverso de 2. Não esqueçam disso. Inverso é 1 sobre alguma coisa. O inverso de 3, 1/3. Então, para dividir uma fração por outra fração diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Eu tenho uma divisão. Para resolvê-la, eu vou inverter o segundo denominador e passo a multiplicá-lo. E simples assim, porque a multiplicação de fração é a mais fácil que tem. Eu não preciso ver se o denominador são igual, diferente, é bem tranquilo. Vamos calcular agora 1/2 de 1/8. Para realizar a representação gráfica dessa divisão de frações, devemos representar a fração 1/8 e contar quantas partes deram em relação à fração 1/2. Então vamos pensar aqui numa barra de chocolate. Essa barra de chocolate eu divido em 2 partes iguais, cada uma tem metade. A mesma barra de chocolate eu agora vou dividir em 8 partes iguais. E aí eu consigo descobrir quanto é metade de 1/8. Eu divido 1/2 e 1/8. Olha aqui como é que fica. Quantas partes aqui dentro de 1/8 cabem dentro de 1/2? Gente, 1, 2, 3, 4. Então, a metade de 1/8
É 4 partes. Olhando geometricamente é mais fácil, mas e como é que eu faço essa conta? Lembra como é que eu tenho que fazer? Eu inverto um dos termos e troco. Ao invés de dividir, eu multiplico. Como é que fica isso então? Fica assim, ó. Percebemos que quando olhamos para a fração 1/8 em relação à fração 1/2, temos 4 partes de 1/8 dentro de 1/2. Assim, 1/2 dividido por 1/8 é igual a 4. Por quê, gente? Olha o que eu fiz aqui, ó. 1/2, eu troquei a operação, ao invés de divisão, se transformou numa multiplicação e inverti. O denominador passou a ser numerador e o numerador passou a ser denominador. Aí eu multiplico 1 vezes 8, 8, 2 vezes 1, 2, igual a 4. Tranquilo? Então, como que é a regra para dividir fração? Eu inverto uma das expressões e multiplico. Não esqueçam disso. Multiplicar, tranquilo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Dividir, eu preciso inverter para depois poder fazer a multiplicação, que é mais tranquilo. Concluindo, para dividir uma fração por outra fração diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Simples assim. Agora praticando para vocês. Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? O que eu preciso saber? Quantos copos eu vou precisar usar para encher a jarra que cabe 2/3? Eu já volto.
E aí, conseguiram descobrir quantos copos são necessários? Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir 2/3 divididos por 1/2, porque eu preciso saber quantos copos, que tem uma medida de 1/6, cabem dentro da jarra, que tem uma medida de 2/3 de litro. Como é que é a divisão de fração mesmo? Agora vocês já estão craques. 2/3 dividido por 1/6 é igual a, primeira coisa, inverto, né, o que é do segundo, o que é numerador vira denominador, e troco a operação de divisão, passou a multiplicação e inverti o segundo termo. Agora, tranquilo, é só multiplicar. 2 vezes 6, 12, 3 vezes 1, 3. Olha lá, temos uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. E nesse caso, ela é exata a divisão. 12 divididos por 3 igual a copo. A copa é igual a 4. Então, são necessários 4 copos para encher essa jarra. O que vimos na aula de hoje? Multiplicação e divisão de frações. Então, agora vocês já estão craque. Sabem adicionar, subtrair. Hoje aprenderam dividir e multiplicar. Espero que vocês tenham gostado e até breve.